Bom, a gente vai para o nosso terceiro assunto, o segundo assunto, né? Nos Estados Unidos, a inflação de junho saltou para mais de 9% no acumulado de 12 meses. O índice é o maior em 41 anos e superou a projeção do mercado. Entre os responsáveis pelo aumento estão o valor do aluguel e os preços de automóveis novos e usados. Veja na reportagem da Heloísa Vilela. Não foi o resultado que os economistas e o governo americano esperavam. A inflação continua subindo nos Estados Unidos. De julho passado a esse, a alta foi de 9,1%, quando a expectativa era de que ficasse em 8,8%. Está mais caro morar, comer e, especialmente, abastecer o carro. No espaço de um ano, o preço da gasolina subiu 59% aqui nos Estados Unidos, resultado direto das sanções econômicas impostas à Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Nem todos os países adotaram a medida, mas o mundo inteiro está pagando caro. O preço do barril até caiu de $140 em abril para $100 agora. Mas essa queda ainda não se refletiu nos postos de gasolina e muito menos no bolso do consumidor. Em entrevista à CNN, o economista Robert Reich sugere criar um imposto para as empresas de petróleo que estão faturando alto com a crise. Look at oil companies. Oil companies have never had it so good. They are enjoying record profits. Why not, instead of relying on the Fed, relying on a windfall profits tax? Se a energia é o item que mais pesou sobre a inflação, com certeza não é o único. No último ano, ficou 9% mais caro comer em um restaurante. E no supermercado, a dúzia de ovos disparou 33%. Por conta dessa disparada dos preços, já é dado como certo que o Banco Central americano vai voltar a elevar a taxa de juros na reunião deste mês. E não deve ser pouco. A possibilidade de uma recessão no ano que vem é cada vez mais concreta. Os Estados Unidos não são o único país enfrentando dificuldades econômicas. A incerteza e o risco de recessão são preocupações mundiais, o que tem um efeito positivo sobre o dólar. Nos momentos de dúvida, os investidores costumam correr para ativos mais seguros e a moeda americana ainda é vista como uma âncora confiável. Por isso, ela se valorizou com a pandemia. Agora, a economia da Europa, tão dependente do petróleo e do gás da Rússia, está apenas começando a sentir as consequências das sanções econômicas. Nesse ambiente de preocupação e dúvida, mais correria para o dólar. A consequência foi uma mudança inédita na relação entre as moedas americana e europeia. Pela primeira vez em 20 anos, o dólar ultrapassou o valor do euro. Mas a notícia não é boa para nenhum dos lados do Atlântico, porque tanto lá como cá, o que domina é o medo de tempos difíceis pela frente. Vamos lá, nossa análise. Lorival, qual que é o impacto disso? Os Estados Unidos vão enfrentar uma eleição agora em novembro. De que maneira esse cenário econômico pode atrapalhar ou ajudar ali os players políticos dos Estados Unidos? Sim, os republicanos vão tentar transformar essa eleição num referendo em relação ao Joe Biden. E aí realmente eles têm uma margem muito boa, porque só 23% dos indecisos aprovam o governo do Biden. No entanto, os últimos acontecimentos nos Estados Unidos trouxeram à tona outros temas que favorecem os democratas. A decisão da Corte Suprema de anular o direito ao aborto, a sequência de massacres com armas de fogo, seguida de uma outra decisão da Corte Suprema que favoreceu o porte dessas armas, outra decisão da Corte Suprema sobre mudança climática, retirando da agência ambiental o direito de supervisionar, de fiscalizar essa questão, e as revelações da comissão do 6 de janeiro sobre o quanto a democracia foi ameaçada. Tudo isso são temas para os eleitores com colarinho branco, ou seja, aqueles que têm diploma universitário. Entre esses eleitores está muito forte o apoio, 30 pontos a mais para os democratas do que para os republicanos, enquanto entre os eleitores sem esse diploma universitário, 20 pontos a mais de apoio para os
republicanos. Quando houve toda essa sequência de coisas que eu mencionei, a balança dos votos ela se deslocou em 3 pontos percentuais em favor dos democratas. Então, aquele pessimismo todo com relação aos democratas por causa da baixa popularidade, que está na casa dos 30 e poucos % do Joe Biden, isso se reverteu em grande parte em favor dos democratas. Mas a eleição ainda é no dia 8 de novembro e, como digo, os republicanos vão tentar retomar a pauta econômica e centrar num referendo, porque a popularidade do Biden é realmente um grande problema para os democratas. É o inverso, então, daqui do Brasil, né? Que a economia é a grande questão e você tem a candidatura que está atrás das pesquisas tentando forçar um debate de valores para esconder, vamos dizer assim, ou evitar falar da economia real, é mais ou menos isso? E é também uma consolidação de uma tendência que é a inversão da história. Antigamente, o Partido Democrata era o partido dos mais pobres, dos trabalhadores, dos que não tinham diploma universitário, e o inverso em relação aos republicanos. Agora, a partir do Trump, isso se inverteu, quer dizer, são os trabalhadores que votam nos republicanos e é a classe média e alta que vota nos democratas, e ela está agora muito energizada por esses temas que são culturais, que ela sente que valores estão se perdendo nos direitos, estão se perdendo nos Estados Unidos, Caio. E é interessante porque é diferente, exatamente o oposto, porque a nossa realidade, especialmente dos mais pobres, é muito diferente da realidade das famílias mais humildes nos Estados Unidos, porque lá o mercado de trabalho vive uma situação muito diferente. O desemprego hoje nos Estados Unidos está em 3,6%. Por aqui a gente tem um desemprego de quase 10%, de 9,8%. A perda da massa salarial, ou seja, dos salários médios aqui no Brasil, é muito mais evidente a corrosão do poder de compra, o que não necessariamente acontece nos Estados Unidos, especialmente em vagas, em postos de menor renda. Você vê uma série de grandes empresas, como as varejistas, fast foods, aumentando o salário médio nos Estados Unidos, exatamente nessa categoria que o Lorival se referiu, que normalmente flertava com o voto nos democratas. E aí, para nós no Brasil, Caio, tem uma consequência muito importante, que é a possibilidade crescente, segundo os economistas, de que todo esse ambiente gere uma resposta. Elô mencionou na reportagem uma resposta mais acentuada, mais forte do Banco Central dos Estados Unidos com o aumento do juro. Hoje, já 30% de Wall Street, do mercado financeiro norte-americano, prevê uma aceleração da alta de juro na próxima reunião daqui a poucos dias, com uma alta de até 1 ponto percentual, o que é bastante forte para a realidade dos Estados Unidos. Isso pode aumentar ou vai aumentar a chance de uma recessão, talvez no fim desse ano, no comecinho do próximo ano, e uma recessão na maior economia do planeta é ruim para todo mundo, inclusive para o Brasil. Mas, Naka, sempre que eu leio, eu sou obrigado, eu tenho que ler, eu tenho meu DNA da política, não é esse DNA da economia de vocês, mas sempre que eu leio eu me questiono o que os formuladores, o que os governantes, o que os grandes países, porque esse fenômeno da inflação é mundial, né? Hoje eu estava lendo, inclusive, Alemanha, balança comercial desfavorável, Espanha, primeira vez, a inflação alta também, batendo em casa de 2 dígitos, Reino Unido também. O que está sendo debatido em termos de formulação de políticas econômicas no mundo para sair disso que parece ser uma nova tendência mundial, de sair de uma economia mundial de baixa inflação para alta inflação, né? O que os economistas, e principalmente os economistas que estão exercendo seus cargos, né, os ministros da economia, estão formulando? Se é que estão formulando, tem uma saída para ir ou acostuma-se a viver as economias num ambiente de inflação alta? Eu acho que o remédio, basicamente, é o mesmo em todo o planeta, né? Que é aumento de juros, você tenta amenizar a demanda e assim controlar a inflação. Essa receita está sendo aplicada nos Estados Unidos, aqui no Brasil já há muito mais tempo, a gente já tem um juro de mais de 13%, então essa receita tenta reduzir a demanda, isso ajuda a conter a inflação. Agora, muito dessa inflação global, a Heloísa mostrou muito claramente, é gerada por preços de petróleo, derivados e energia. Nesse caso, as soluções são um pouco mais difusas, assim, alguns governos tentam reduzir impostos, outros oferecem subsídios, e a crítica que se faz ao Brasil é a maneira com que o governo
respondeu a esse problema, uma maneira talvez eleitoreira ou casuística. Então, essa é a diferença. Mas, no geral, a resposta é sempre a mesma, com juros de um lado e políticas específicas direcionadas de outro, no caso da energia de combustíveis. Lorival. E no caso dos Estados Unidos, tem uma agravante que é esse remédio do juro, que costuma conter o consumo e conter a inflação, tem um efeito perverso sobre a moradia, porque o juro, ao subir, ele aumenta os preços da moradia, que é uma indústria muito importante nos Estados Unidos, que é a hipoteca, a compra de casas. Assustados com isso, os americanos estão partindo para o aluguel, e aí você já vê essa pressão do aluguel sobre a inflação. Então, a economia é um pouco como a medicina alopática, o remédio tem efeitos colaterais.